Eu sou Neemias, e esta é a minha história. Este relato descreve minha trajetória de um simples servidor a um influente restaurador de Jerusalém. É essencial compreender que estou distante de minha terra natal. Há muitos anos meu povo foi capturado e exilado de Israel. Erramos contra Deus e não atendemos a seus avisos. Fomos exilados por Nabucodonosor, o rei da Babilônia, que atacou Israel em 3 ocasiões, levando muitos de nós. Nossa deportação já tinha sido prevista pelo profeta Jeremias, que falou de um exílio de 70 anos antes do retorno a Israel. Com o passar do tempo e a morte de Nabucodonosor, ainda nos encontrávamos cativos, agora sob o reinado de Artaxerxes da Pérsia. Eu, então, um modesto serviçal do rei, residia em Xuxã, a sede do Império Persa, na Fortaleza Real. Embora meu corpo estivesse na Pérsia, meu coração ansiava por Jerusalém, a quilômetros de distância. Eu sempre buscava notícias sobre a situação das pessoas e da cidade. Alguns poderiam achar estranho um homem como eu preocupar-se com um lugar que nunca visitei e pessoas que não conhecia. Mas, movido pelas coisas de Deus, meu interesse era genuíno. Certa vez, quando um irmão veio de Judá com outros homens, indaguei sobre os judeus remanescentes e a situação em Jerusalém. As notícias foram desanimadoras. Aqueles que voltaram enfrentavam grandes dificuldades e a cidade estava vulnerável, com suas muralhas derrubadas e portões queimados. Uma cidade desprotegida está aberta a ataques, sem segurança para sua gente ou seus bens. A vulnerabilidade era palpável e a preocupação constante. Ao ouvir essas palavras, senti uma tristeza profunda, chorei, lamentei e busquei a Deus em oração. Confessei nossos pecados e implorei pela atenção e misericórdia divina. Clamei a Deus para que lembrasse de suas promessas e nos reunisse de volta ao lugar escolhido para o seu nome. Não busquei culpados nem soluções humanas, mas voltei-me diretamente para a oração e a intercessão fervorosa perante Deus. Eu tinha total consciência de que meu jejum e orações eram dirigidos ao único Deus verdadeiro, o Deus do céu, distinto das muitas divindades em que as pessoas acreditam. Eu confiei a Ele minhas aflições e ansiedades. No meu papel como copeiro do rei, eu era responsável por provar o vinho antes dele, uma posição de grande confiança e significado na corte. O copeiro não era apenas um servidor, mas um guardião confiável do rei, protegendo-o contra possíveis envenenamentos. Minha fidelidade e integridade eram essenciais, pois um copeiro desleal teria facilidade em assassinar o rei. Além disso, frequentemente minha opinião era solicitada em assuntos diversos. Após 4 meses de oração, um evento decisivo ocorreu. Meu semblante triste chamou a atenção do rei, algo incomum e potencialmente perigoso na corte, pois demonstrar tristeza poderia ser interpretado como um insulto ao monarca. A tristeza era vista como uma ofensa, pois a presença do rei supostamente afastaria todas as preocupações. A pergunta do rei sobre minha tristeza poderia ter resultado em minha execução. Apesar do medo, fui honesto com o rei, explicando que meu desânimo era devido à destruição de Jerusalém, a cidade onde meus ancestrais repousavam. O rei, então, perguntou o que ele poderia fazer para ajudar. Minha resposta foi um pedido para ser enviado a Judá, para reconstruir a cidade dos meus antepassados. Essa pergunta do rei foi um momento crucial, pois eu sabia que o futuro de meu povo poderia ser influenciado por essa interação. Entendi que não cabia a mim mudar o coração do rei, mas confiei que Deus estava no controle. Ao responder ao rei, expliquei a situação de Jerusalém. Sua reação não foi de ira, mas de oferecer ajuda. Foi então que percebi que minhas orações de 4 meses haviam sido atendidas. Então o rei, junto com a rainha que estava ao seu lado, me questionou sobre a duração da minha viagem e quando eu planejava retornar. O rei, contente em me autorizar, viu com bons olhos meu pedido. Eu já tinha um plano bem definido, fruto dos 4 meses de oração e reflexão. Não só pedi a Deus, mas também elaborei estratégias concretas. Respondi prontamente ao rei, solicitando cartas para os governadores da região do Trans-Eufrates, garantindo minha passagem segura até Judá, e uma autorização para que Asaf,
o responsável pela Floresta Real, me fornecesse madeira para a reconstrução dos portões, muros da cidade e minha futura residência. Eu estava ciente das necessidades e dos recursos necessários para a missão. O rei acedeu a meus pedidos, sinal claro da bênção divina em minha vida. Com as cartas do rei em mãos, segui para a região do Trans-Eufrates, acompanhado por oficiais e cavaleiros do exército. Levava também uma generosa quantidade de madeira da Floresta Real. Embora tenha recebido o apoio do rei da Pérsia, esse foi também o início de grandes desafios. Encontrei oposição em Sambalate, o Horonita, e Tobias, o Amonita, que não viam com bons olhos alguém preocupado com o bem-estar de Jerusalém e seu povo. Enquanto Jerusalém permanecesse fraca, eles estavam contentes. Cheguei a Jerusalém com um grande sonho, muitas orações e o apoio real, mas mantive minha missão em segredo até o momento oportuno. Depois de 3 dias na cidade, explorei suas muralhas e portões durante a noite. Era necessário compreender a extensão dos danos antes de iniciar a reconstrução. Embora houvesse motivos para gratidão em Jerusalém, era crucial enxergar e abordar seus problemas. Até então, não havia revelado meus planos para os líderes locais, pois sabia que a reconstrução do muro era um desafio que parecia impossível. Os esforços anteriores haviam sido frustrados por inimigos, e muitos poderiam ter se resignado à situação. Então, expliquei para os líderes a necessidade de reconstruir o muro para acabar com a vergonha e a vulnerabilidade da cidade. Era vital ter o apoio deles. Relatei sobre a bênção de Deus e o apoio do rei. Este projeto não era apenas meu, mas de Deus. Os líderes concordaram em começar a reconstrução, mas Sambalate, Tobias e Gesem, o árabe, zombaram e questionaram nossa ação, insinuando uma rebelião contra o rei. Tobias tinha conexões influentes com o clero, e seu nome, paradoxalmente significando Javé é bom, contrastava com sua oposição ao plano divino. Sambalate, por meio de casamentos, estava ligado às famílias sacerdotais. Esses homens, embora ligados a Jerusalém, eram meus adversários. Poderíamos ter esperado o apoio de Sambalate e Tobias, mas eles se opuseram fortemente ao nosso trabalho. A desaprovação dos próprios irmãos é uma traição dolorosa. Eles nos ridicularizaram, tentando nos fazer sentir inúteis e tolos, com zombarias e desprezo. A acusação de que estávamos nos rebelando contra o rei revelava a ignorância deles sobre o poder de Deus e o apoio do rei persa ao nosso projeto. Eles não compreendiam nem respeitavam a autoridade divina. Mesmo que o rei da Pérsia se opusesse, o Deus do céu estava conosco. Indiferente a seus comentários, afirmei com convicção: o Deus do céu nos dará sucesso. Nós, seus servos, vamos reconstruir. Vocês não têm parte, reivindicação ou direito histórico em Jerusalém. Continuamos a obra incansavelmente. O sumo sacerdote e outros sacerdotes deram início ao trabalho, reconstruindo a Porta das Ovelhas. Os portões, pontos cruciais para a segurança da cidade, foram priorizados. Consagramos essas portas, dedicando-as à glória e proteção de Deus, simbolizando a consagração da cidade a Ele. O trabalho era uma missão coletiva, com cada pessoa ou família responsável por uma parte específica do muro. Apesar de alguns, como os nobres de Tecoa, recusarem-se a trabalhar, outros, sem experiência em construção, assumiram a tarefa com dedicação, superando a falta de habilidade. Cada indivíduo era responsável por sua parte do muro, e ninguém queria ser visto como ineficaz no serviço a Deus. Incentivamos a colaboração entre todos, independentemente de sua posição social. Pessoas comuns, líderes e o sumo sacerdote trabalharam juntos. Eu não hesitei em incluir aqueles que queriam tentar algo novo ou que tinham passado problemático. Quando Sambalate soube que estávamos reparando o muro, reagiu com raiva e zombaria. Diante de seus aliados e do exército de Samaria, ele ridicularizou nossos esforços, questionando se pessoas tão fracas poderiam restaurar o muro, completar a tarefa rapidamente ou reviver as pedras dos montes de entulho. Tobias, ao seu lado, juntou-se à zombaria, sugerindo que mesmo uma raposa poderia derrubar nosso muro de pedra. Essas provocações, no entanto,
não detiveram nosso propósito ou diminuíram nossa determinação em reconstruir Jerusalém. Após iniciarmos a construção, Sanbalate, Tobias e outros se irritaram profundamente. As críticas deles continham um fundo de verdade. Não finalizaríamos em um dia e nossas ferramentas não eram as melhores. No entanto, optei por não confrontá-los diretamente, mas levei suas afrontas a Deus em oração, pedindo que Ele nos ouvisse e revertesse seus insultos sobre eles próprios. A despeito da oposição, prosseguimos com a obra, e o muro alcançou metade de sua altura, pois as pessoas se dedicaram de coração. Mas além de Sanbalate e Tobias, árabes, amonitas e asdoditas também se enfureceram com o progresso das obras. Eles não apenas zombaram, mas também planejaram ataques e violência, ameaçando a segurança e o sucesso do projeto. Isso era grave, pois o próprio muro que construíamos para proteção parecia incitar hostilidades. Diante dessa ameaça, poderíamos ter cedido ao medo ou à confusão, mas mantivemos nossa fé e determinação. Oramos a Deus e estabelecemos vigilâncias diurnas e noturnas. Estávamos decididos a não permitir que nada nos afastasse do trabalho, nem o medo diurno, nem a exaustão noturna. Essa resolução enviou uma mensagem clara. Estávamos comprometidos e confiantes de que Deus nos ajudaria a superar todas as adversidades. Essa atitude demonstrava para os inimigos que seus esforços seriam infrutíferos e reafirmava a Deus nossa fé ativa e confiança nele. Contudo, as dificuldades persistiam. Além dos desafios externos, enfrentamos problemas internos. Os trabalhadores de Judá estavam exaustos e o acúmulo de entulho dificultava a reconstrução. A desmotivação e o cansaço eram especialmente desanimadores, vindo da tribo de Judá, conhecida por sua força e coragem. Estávamos no meio do caminho, um ponto crítico onde o cansaço bate, mas a tarefa ainda não está completa. A reconstrução não envolvia apenas construir, mas também remover e lidar com os escombros acumulados. As antigas ruínas das muralhas, negligenciadas por um século, acumularam todo tipo de entulho, tornando-se um obstáculo significativo. A remoção desse lixo era essencial para reconstruir as paredes sobre alicerces sólidos. Sem isso, o muro não resistiria. Nossos adversários, percebendo a fragilidade da situação, planejaram atacar e interromper o trabalho, pensando que não perceberíamos até ser tarde demais. O desânimo entre os trabalhadores já era palpável, e a ameaça de ataque exacerbou a situação. A intenção dos inimigos era clara: parar nosso serviço a Deus pela força. Fomos alertados sobre seus planos por aqueles próximos a nós, evidenciando que Deus ainda estava no controle e que suas maquinações eram conhecidas por nós. Em resposta ao medo e à desinformação, organizei a defesa, posicionando pessoas armadas nos pontos mais vulneráveis do muro. Encorajei todos, lembrando-os da grandeza e do poder de Deus, e os incentivei a lutar por suas famílias. Era hora de agir com seriedade, preparando-nos para a batalha. Quando nossos inimigos perceberam que sabíamos de seu plano e que Deus havia frustrado seus intentos, eles recuaram. Entendemos que eles buscavam uma vitória fácil e não estavam dispostos a enfrentar uma resistência organizada. A partir de então, dividimos as tarefas. Enquanto metade trabalhava na construção, a outra metade ficava armada e vigilante. Os que carregavam materiais faziam seu trabalho com uma mão e seguravam uma arma com a outra. Instruí a todos que, ao som da trombeta, deveriam se reunir imediatamente para lutar, pois Deus estaria ao nosso lado. Além disso, estabeleci que todos deveriam permanecer dentro de Jerusalém durante a noite, tanto para a proteção quanto para a continuação dos trabalhos durante o dia. Nesse período, ninguém, nem eu, nem meus irmãos, nem meus homens, nem os guardas, tiramos nossas roupas, exceto para buscar água, mantendo-nos sempre prontos para a defesa. Contudo, os desafios não se limitavam às ameaças externas. Problemas financeiros surgiram, afetando diretamente o progresso da reconstrução. As famílias estavam enfrentando dificuldades devido ao tempo dedicado à construção das muralhas, que reduzia o tempo disponível para cuidar de suas necessidades básicas. A fome,
tornou os alimentos mais caros, forçando alguns a hipotecar suas propriedades para comprar grãos, levando a um agravamento da situação financeira. Os problemas financeiros dos trabalhadores foram agravados pela tributação contínua do governo, apesar deles não poderem trabalhar tanto, e pelo aumento do custo de vida. Os impostos, embora não fossem considerados injustos por mim ou pelo povo, ainda representavam uma dificuldade significativa. Muitos recorreram a empréstimos com juros para enfrentar a crise, levando alguns a não conseguir pagar suas dívidas e, consequentemente, a ter que entregar seus filhos como servos para os credores. Os ricos exploraram a situação, cobrando taxas exorbitantes. Se eu e meu povo não enfrentássemos essa questão financeira de acordo com a vontade de Deus, a obra divina poderia ser interrompida sem qualquer ação dos inimigos. Para resolver essa questão, convoquei uma grande reunião. Critiquei os nobres por venderem seu próprio povo, que já havíamos resgatado dos gentios. Eles não tinham resposta para isso. Comecei a conceder empréstimos sem juros e pedi para os nobres que fizessem o mesmo, além de devolverem os campos, vinhas, olivais, casas e os juros cobrados. Todos concordaram e prometeram cumprir o acordo, jurando perante os sacerdotes. Ameacei os que não cumprissem com a perda de suas propriedades, e o povo aplaudiu e louvou ao Senhor, cumprindo a promessa. Como governador de Judá, diferenciei-me dos meus antecessores, que sobrecarregavam o povo com tributos excessivos. Por respeito a Deus, não segui o mesmo caminho. Dediquei-me inteiramente à obra do muro, sem adquirir terras. Apesar de ter muitos convidados diariamente à minha mesa, nunca exigia que a comida do governador fosse fornecida pelo povo, considerando o fardo que já carregavam. Quando Sambalate, Tobias, Gesem e outros inimigos souberam que o muro estava reconstruído, mas as portas ainda não estavam instaladas, tentaram me atrair para uma armadilha, convidando-me para um encontro em Ono. Percebi suas intenções maliciosas e recusei, insistindo que não poderia interromper a importante obra que estava realizando. Eles insistiram 4 vezes, e eu mantive minha resposta, focando na tarefa e evitando cair em suas armadilhas. Minha persistência e discernimento foram cruciais para evitar distrações e manter o curso da obra. Sambalate, persistindo em suas tentativas de me desacreditar, enviou seu servo com uma carta aberta pela 5ª vez. A carta insinuava que eu e o povo de Judá planejávamos uma rebelião e que eu estaria me preparando para me tornar rei, com profetas já anunciando isso em Jerusalém. A carta também sugeria que esses rumores chegariam ao rei persa. Respondi prontamente, desmentindo essas alegações, afirmando que eram invenções dele. Essas tentativas de intimidação tinham um objetivo claro: enfraquecer nossa determinação e impedir a continuação do trabalho. No entanto, não me deixei abalar, pedindo a Deus que fortalecesse minhas mãos. Não gastei tempo elaborando uma defesa detalhada contra as acusações de Sambalate, pois sabia que argumentos factuais não o satisfariam. A verdadeira estratégia por trás de suas calúnias era incutir medo, e eu estava decidido a não ceder a isso. A situação escalou para tentativas de assassinato. Semaías, confinado em sua casa, propôs que nos refugiássemos no templo e fechássemos suas portas, alegando que haveria uma tentativa de me matar à noite. Reconheci que essa sugestão era outra tentativa de me amedrontar e me fazer agir contra as leis divinas, já que o templo era inacessível para quem não era sacerdote. Recusei-me a seguir seu conselho, pois seria um pecado e uma desobediência a Deus. Concluí que Semaías foi manipulado pelos inimigos para me desacreditar através do medo e da desobediência. Quando as notícias da conclusão do muro se espalharam, os países vizinhos ficaram temerosos e perderam a confiança, percebendo que a obra havia sido realizada com o auxílio de nosso Deus. O muro de Jerusalém, em ruínas há mais de um século, foi reconstruído em apenas 52 dias. Este feito surpreendente levanta a questão: por que essa tarefa não foi concluída antes, apesar de ser evidente a necessidade dos muros e do desejo dos moradores? A conclusão bem-sucedida do muro
causou grande desânimo entre os inimigos, que viram seus esforços para impedir a obra serem inúteis. Desanimar os inimigos do povo de Deus e vê-los perder o ânimo foi, de fato, uma vitória gloriosa. A desmoralização de nossos inimigos não se deu apenas pela conclusão do muro, mas principalmente pela clara manifestação do poder de Deus na obra. A fortaleza e segurança de Jerusalém tornaram-se um testemunho para as nações ao redor. Apesar disso, os nobres de Judá mantiveram relações amistosas com Tobias, um dos nossos opositores, devido a laços familiares e constantes comunicações por cartas. Após a reconstrução do muro e a instalação das portas, nomeei guardiões, músicos e levitas. O propósito do muro reconstruído não era apenas para a segurança física, mas também para proporcionar um ambiente onde o povo pudesse adorar a Deus livre e gloriosamente. Coloquei meu irmão e Hananias, um homem temente a Deus, no comando de Jerusalém, instruindo-os a manter as portas fechadas até que o sol aquecesse e a designar guardas para proteção. Embora tenhamos conquistado uma grande vitória com a reconstrução do muro, sabíamos que as paredes por si só não garantiriam segurança. Era essencial ter guardas atentos e portões que se abrissem tarde e fechassem cedo. A cidade, embora grande e espaçosa, tinha poucos habitantes e muitas casas ainda precisavam ser reconstruídas. Deus me instruiu a registrar os nobres, líderes e o povo, para planejar o crescimento e prosperidade de Jerusalém. Um reavivamento espiritual ocorreu quando todo o povo se reuniu e pediu a Esdras, o escriba, para ler o livro da lei de Moisés. Esdras, responsável pela reconstrução do templo e pelo retorno à adoração, leu as escrituras ao povo desde a manhã até o meio-dia. O povo chorou ao ouvir as palavras da lei, mas Esdras e os levitas os encorajaram a celebrar, pois era um dia santo. Minha preocupação não era apenas com a reconstrução física de Jerusalém, mas também com a reforma religiosa de Judá. Encorajei o povo a se unir em torno da causa, lembrando-lhes da fidelidade e perseverança necessárias. Apesar de viver longe de casa e em exílio em um país de descrentes, nunca perdi a fé no Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Como um guerreiro de oração, intercedi pelo meu povo, mantendo a esperança em seu retorno não apenas à nossa terra, mas também ao Deus que fez um pacto eterno com Abraão. Eu sou Neemias e esta é a minha história.